Uou, eu juro que eu não tenho nada a ver com isso não, mas... então, eu sei que muitos, um bocado, alguns, mano, alguém deve entender aquele sentimento de eu sei que eu vou gostar muito dessa obra. Não precisa ser necessariamente anime, então eu vou guardar ela pro momento certo. Tu entende, né? Diz que sim. Uma história que tem um tema que tu gosta, um estilo que por alto conversa com você, que tu quer aproveitar ela ao máximo, que nada menos quando você tiver na vibe mental perfeita, serve pra tu assistir aquilo. Eu tenho algumas dessas obras. Uma delas a gente já conversou e era de Yotsubato, e uma outra era essa, de DIY. Porra, tá aí um anime com um tema que fala meu desapontamento é imensurável e meu dia está arruinado. Tá, não é pra tanto. Mas não foi nem de perto que eu, e acredito que muitos de vocês pensam quando você fala de anime de garotinhas suavinhas construindo coisinhas com as próprias mãos, imagina ser. E vocês me conhecem, animezinhos de garoto de anime fazendo um monte de nada é minha parada, e nem isso foi o suficiente dessa vez. Não é um anime ruim, tem seus traços bons, igual qualquer outro anime desse estilo, mas tem tanta coisa que... é só frustrante. Mas talvez você não sabe que porra é essa aqui, do que é sobre isso aí, pinhudo? Basicamente, é mais um daqueles animes de garotas vivendo suas vidas normais na escola, igual vocês já estão acostumados aqui no canal. E vocês sabem mais ou menos o quão difícil é errar nesse tema, porque no pior dos casos, é o anime ser apenas normal demais e esquecível. É quase impossível ser ruim, mano. E se esse não fosse o primeiro vídeo aqui no canal, você sabe o quão fácil é de me agradar no tema de Slice of Life. Só que esse anime dá animação extremamente foda, estética perfeita e tema da hora de mão na massa que fala comigo. Desafia essa ideia bastante. Do It Yourself, ou como elas falam no anime, Do It Yourself, que é o nome da personagem principal. Só o nome dela você já consegue entender um dos principais problemas, que é a forçação de coisas que não beneficiam muito a história e estão ali só para sinalizar algo ou deixar mais estético e bonitinho, de forma completamente inorgânica. Eu posso estar errado, talvez você conheça alguma serifo na sua vida, mas esse não é o nome japonês. Ela só tem esse nome para literalmente soar como o jeito japonês de falar serifo. Não tem nada de errado nisso. Pô, legal, a personagem principal tem um nome igual o que ela vai fazer na história. Só que é uma parada sutil que vai montando em cima durante toda a história, até chegar num ponto que você não vai muito mais com a cara do que você tá vendo, que é a ideia de que ela literalmente só existe e foi criada para aquele papel em específico, como se você visse a literal mão figurativa de quem fez a história, pegando o personagem e movimentando em um tabuleiro, tirando aquele sentimento que ela, as outras, são sim personagens, mas que poderiam ser reais, que poderiam ser parecidas com um amigo que você teve, ou que talvez você encontraria por aí, que elas, por causa de seus gostos, chegaram naquele momento, naquele lugar, por causa de suas personalidades. Por exemplo, ninguém pensa duas vezes que alguém como a Arin de Eurocamp poderia existir nos campings japoneses por aí, e mesmo também personagens que são mais exagerados, mas que são bem feitos. Eu mesmo já conheci algumas pessoas que são tão insanas como a Kyoko da vida, então... mas pera aí, eu deixei vocês boiando no meio do caminho. Que caralhos é do it yourself? No termo fora dos animes, é o simples ato de fazer coisas que te interessam com o que você tem, ou o que de é fácil acesso. Você precisa de uma mesa? Pega uns retalhos de madeira e parafuso e faz ela. E essa que na teoria é a história desse anime. Um clube de uma escola que, como dito o clichê famoso, tá com problemas por falta de membros, porque com o mundo avançando, tecnologia progredindo, cada vez menos pessoas se interessam a fazer coisas com as próprias mãos. Porra, que ideia da hora. Mostrar essa dicotomia de crianças tentando reviver uma arte que no mundo delas diminui cada vez mais e que muitos têm preconceito, uma jornada de aprender a usar ferramentas, de ter ideias e enfim conseguir salvar o clube, de ver como é o crescimento de cada uma delas. Você não precisa nem se interessar em DIY pra ver o potencial que tem isso, só que bicho, Do It Yourself faz tudo isso, mas não faz nada disso. É talvez a primeira obra que eu assisto que literalmente tudo fica pro segundo plano, não tem nada no primeiro plano, não sei como isso é possível, mas conseguiram. Tá, por que eu tô aparentemente tão puto com esse anime? Eu não devia estar puto, mas eu tô puto. Eu acho que eu tô puto. Eu tô decepcionado, cacete. Bom, eu não vou começar um discurso aqui de, porra, ser pobre é da hora e ser rico é uma merda, ou novelizar que não ter dinheiro e é só por isso que eu passei por uma situação dessa, que alguém que tem coisas não pode crescer, etc, etc. Mas enfim, minha família não cresceu com muita coisa. Meus pais, desde que eu me entendo por gente, tentavam ao máximo fazer uma pequena lojinha deles funcionar. Tentavam uma coisa, falhava, outra falhava. Quando finalmente
finalmente conseguiram fazer algo pra seguir, foram anos e anos de sangue e suor. Então eu cresci num ambiente que quem sabe se semana que vem vai dar pra comer pão ou não. Se você queria algo nessa época, provavelmente era caro e não dava pra comprar. Ou tu fica sem, ou tu faz. Como eu era pequeno, eu só observava mais ou menos, mas aquilo meio que me criou com uma apreciação de quem faz coisas com as suas próprias mãos, e não ter não é necessariamente um motivo de não ter. Eu lá, por minha vez, sou mais tipo a Seraph do DIY, não sou muito bom em fazer as paradas que não envolvem algo de arte. Eu não queria falar não, mas ficaram da hora. Olha essa Pharah que eu fiz, eu gosto dela. Apesar de Overwatch hoje em dia ser uma merda, né? Mas enfim, olha a mesinha que eu fiz de retalho pro PC não ficar no chão. Meio chupinga, mas serve. E essa é a minha mesa de computador que eu fiz com meu pai. Ótima estética de mina abandonada com essas madeiras que ficaram 5 anos no tempo, mas serve. E a parte de cima é o capô do meu Opala que veio todo fodido. Daqui a pouco eu falo sobre ele, porque é pertinente, tá? Então assim, você tá entendendo, né? Uma obra que junta meu tema favorito de animes, mas algo que eu tenho perto do meu coração, mesmo que não sendo muito bom nisso, tinha tudo pra ser minha vibe, minha parada. Só que não foi nada disso nem de perto que eu encontrei aqui. Quer dizer, como eu falei antes, eu encontrei, mas ficou lá no fundo dessa bistenga que quase não recebeu atenção, porque o Seraph tem menos 34 em pontos de atributo de atenção e a Purin tem todos os pontos em ser uma cuzona por 0 motivos por tempo demais. Tudo na obra não é ruim, tem ideias muito boas, mas os potenciais são quase que totalmente jogados fora. Ideias que tem horas que são jogadas de lado quando deveriam ser principais, ideias que vêm à tona como principal e deveriam ter sido deixado de lado, ideias também que perduram por muito mais tempo que deveriam, e finalmente, ideias boas que duram por 2 segundos e não dão em nada. Essa é Tsuride Miko, ou conhecida também como Purin. Ela como personagem tem a ideia de ser amiga de infância da principal, que não consegue mostrar seus verdadeiros sentimentos com o passar da vida, e isso fazendo ela parecer rude em vários momentos. E desde o início, é mais do que óbvio que a storyline dela é conseguir sobressair tudo isso e entrar no clube e falar de igual pra igual com a Seraph. Ela literalmente aparece na abertura como membro do clube. Mas então, sabe quando ela entra? No episódio 10. São 12 episódios. O tempo inteiro ela fica no vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, gastando a paciência toda de quem assiste, porque simplesmente se recusam a deixar ela seguir o seu caminho natural na história, até que quando finalmente deixam ela desabrochar, dão um tapa na cara dela e acabam com toda a storyline que deveria ser emocionante. Pensa a situação, o clube tem uma ideia grande pra conseguir mais membros, elas supostamente tão desesperadas, falo supostamente porque esqueceram que isso é uma parada importante no meio do episódio, que falam que isso é importante, mas foda-se. Aí elas ralam pra caramba, e certo dia, tudo que elas trabalharam, todo o material que conseguiram desaparece e é simplesmente jogado no lixo. A Seraph fica arrasada, tudo que fizeram foi pra nada, e principalmente por causa dela, porque ela adiou o projeto por alguns dias pra poder mostrar algo pro resto das meninas, que ela tinha seu valor naquele clube, que ela consegue também fazer coisas, e não precisa depender sempre das outras. E por causa daquilo, se elas tiverem começado antes, aquilo não teria acontecido. Então, por causa daquilo, ela tá acabada. Sua amiga, que vem antagonizando a existência dela pelo anime todo, chega na sua casa e completa a sua storyline, sendo aberta com seus sentimentos e pedindo desculpa pelo que ela veio fazendo, e que a Seraph não deveria estar tão triste por causa daquilo, que é possível trabalhar e conseguir tudo isso de novo. Um momento que seria pesadíssimo em sentimentos, ambientalização foda, pra tu se acabar mesmo de chorar pra... Ah não, a Seraph não tava arrasada não, pelo contrário, ela só tava viajando na maionese e pensando em contos de fadas, de como o material ia magicamente voltar, porque a Seraph foi a voadinha. Que bestinha que você é, Seraph. Porra, mano, você tava com a faca e o queijo na mão e tacou ele no telhado que nem o Walter White com a pizza, mano. Tá me entendendo em qual sentido forçado eu tô falando que algumas coisas são? Cara, é bizonho, mano. Essa mina aqui sai piruletando que nem louca em cima do telhado, árvore, muro, de forma mega exagerada pra mostrar que ela é serelepe, como se ela ser ligada no 220 e falar nhan todo final de sentença já não deixasse evidente. E agora tu quer me fazer acreditar que ela precisa de harness pra subir na casa da árvore. Sério. A mina só falta deslizar na corda e sair voando quilômetros num canhão do nada, que nem Randall em Peak. Tudo que deveria ter importância é tirado por coisas que colocaram sem cuidado nenhum na história, totalmente desnecessário. É como se eles estivessem tratando quem assiste como bebês, que a job que eu tenho que falar good job e dar uma joinha toda hora pra mostrar que um anime é contemporâneo e sabe inglês, e outra pra forçar os moleques um jeito de fazer marketing de que good job é algo a se fazer na vida real. Duvido que funcionou de tão forçado. Uma ideia que talvez era legal, que a personagem falou sem
sem querer e agora virou o apelido dela. Mas não, eles pegam isso e extrapolam de forma totalmente desnecessária. Eles colocam a ideia final de fazer a casa na árvore como o objetivo incrível desde o início e quase esquecem do que a história deveria ser sobre. Aqui elas fazem um banco no início com esqui e uma paradinha pra colocar livro e depois é só bijuteria de fundo. Minhas amigas, cadê o poder interno latente nórdico de fazer móveis do IKEA, mano? Hear my voice, this is Odin calling you. Times have changed and my days are gone. No more war, just design of furniture. Master of IKEA. Just like Jesus, I'm a carpenter. Forging shells with the hammer of Thor. Caralho, a que tá morta, relaxa aí. Mas enfim, quem gosta de fazer DIY quer ver pelo menos o mínimo de como as paradas são feitas. Tirando a parte delas falando da resina, tudo é jogado de lado. A gente não vê como é a linha de pensamento dos personagens até eles chegarem na conclusão de como resolver o problema, que é o principal do DIY, caralho. É tudo feito em ceninhas de timelapse ou no fundo, mostra elas quebrando a cabeça e puf, terminou. Bagulho brotou do nada, perfeito. É perigoso até desmotivar alguém que queria fazer algo parecido. E a parte da ideia da tecnologia, eles mostram que o mundo delas é todo tomado de tecnologia, drones entregando as paradas muito fácil e tal. E é uma ideia interessante, sensacional, que fica mais no fundo do que no fundo, mano. Não vem à tona em nenhum momento, a não ser fazer piadinha sem graça com esse polvinho tarado esquisito e pra purinho falar mal do clube e ser basicamente a ideia dela tá numa escola diferente. Só, nada tem importância. Até o que você teria certeza que era importante, não é. Basicamente, nada é desenvolvido, nada é explorado. Tudo fica no mesmo zero, só aumenta pra no máximo 0.5. No final, o clube continua na mesma merda. Metade dos membros são de outra escola e não contam e não acontece nada pra mudar isso. Uma delas termina o estudo de intercâmbio e literalmente vaza depois de dropar a lore dela por alguns segundos no episódio final. Algo que deveria ter sido muito mais presente durante a história inteira e muito mais interessante. A Seraph, o único progresso dela é que ela sabe usar a máquina de parafusar agora. Sai que até nisso fazem questão de corrigir e falar que tudo que ela fez tá tudo torto e cagado. E nos últimos 2 segundos do anime inteiro, parece que algo que elas fizeram serviu e que elas acharam novos membros, que na realidade poderiam muito bem só ver a casa na árvore e vazar e não entrar no clube mesmo. E já era o clube de DIY. Pô, que gratificante essa temporada, hein, mano? Tô acelerado, mano. Parece que é até o pior anime que eu já vi na vida, mas nem se compara a Kimetsu no Yaiba, não. Mas do it yourself é basicamente isso. Potencial jogado fora pra mostrar coisas que acham que é mais importante e falham miseravelmente. É como se tivesse uma questão de múltiplas escolhas a todo momento e só escolhessem a errada. Porque DIY é mais do que fazer só um móvel. DIY é uma forma de consolidar uma memória com alguém importante. Lembra que eu falei do Opala, né? Ele, olhando assim, tu acha que eu falei anteriormente que era mentira, mas a realidade é que ele foi o Opala mais barato que tinha à venda no país inteiro. Metade dele tava podre e cheio de cheio caralho. Tinha mais do que 20 quilos de massa nele. Na vida dele, pelo que a gente viu, ele sofreu no mínimo 2 ou 3 acidentes. A frente dele era basicamente um pântano de massa porque tava amassado que nem uma lata de milho. A parte de trás parecia que alguém enfiou um poste nele, tentou tirar e soldou tudo errado. E o teto tava afundado. Só que aqui foi difícil, muito xingamento. Meus dedinhos quase ficaram no porta-mala. Só que aqui eu fiz memórias que vão durar pra minha vida inteira. E talvez até depois dela. Porque isso daqui vai durar muito mais do que eu. Horas e horas com meu pai mexendo nele, ficando dias e dias tirando a tinta, ficando com os braços ardendo porque o produto removedor caiu neles. E essa merda desse produto não funcionando e usando um strip disc pra tirar o resto. Ficar o dia todo usando a ferramenta pra no final ficar com síndrome do tremido, que parece que sua mão tá tremendo com a máquina, mesmo tu já tendo parado há muito tempo. De ficar horas e horas debaixo do sol quente pra resolver algo, pra pegar peças em ferro velho e depois brigando com o dono tentando roubar a gente. DIY é um veículo de momentos com quem você ama. É mais do que fazer algo porque sim, é fazer algo que vai melhorar a vida de quem anda junto de você. E é por isso que o anime de Do It Yourself me frustra. Ele tem toda essa ideia, só que falha. E falha, e falha. E como falha. E continua falhando. Ele não mostra de forma humana como a vida das personagens mudam e ficam mais fortes fazendo aquilo. A cada projeto isso quase não tem importância. Tudo isso é jogado de lado. Ele falha em motivar quem assiste, que é possível começar do zero que nem a Seraph e eventualmente fazer algo real, de adquirir uma nova habilidade, ou motivar alguém que já tem essa habilidade de fazer algo interessante. Eu não chegaria a dizer que é um anime que luta pro oposto do que era pra ser sua causa, mas que simplesmente deixa na mesa todas as ferramentas que criariam algo sensacional e joga pro ar tudo aquilo que serviria de motivação e de conexão com seu público. Um anime que tinha tudo e conseguiu fazer nada. E no final,
A única coisa que eu consigo ficar é devidamente desapontado com esse anime.